De volta com o cenário político, nesta sexta-feira, é o sextou, viu? Participe do programa de hoje. Manda aí sua mensagem para Jorge do Rosário, que é o presidente do Avante no Rio Grande do Norte e pré-candidato a deputado estadual, está aqui conversando com a gente. Você pode também falar sobre qualquer outro assunto que envolva política, já sabe como é que funciona aqui. Por falar nisso, você pode entrar lá no blog carolribeiro.com.br, gente, para acompanhar a movimentação e desdobramentos sobre a questão do aditivo à obra do Memorial da Resistência, um aditivo que a Prefeitura de Mossoró publicou no Jornal Oficial e que vem ganhando repercussão ao longo da semana. A gente já trouxe isso aqui no início da semana, mas já teve novidades, já teve desdobramento. Olha, os vereadores da oposição publicaram uma nota em que alegam tentativa de obstrução ou, no mínimo, retardamento dos esforços parlamentares para esclarecer o episódio que envolve a formalização do aditivo no contrato para a reforma do Memorial da Resistência. Os parlamentares alegam que não foram atendidos no pedido, por escrito e pessoalmente, durante 2 dias, de ter acesso ao processo licitatório, tanto na Secretaria de Administração quanto na Secretaria de Infraestrutura. Na próxima segunda-feira, a Comissão de Uso e Ocupação do Solo vai realizar reunião para discutir e detalhar e deliberar sobre os possíveis encaminhamentos que o caso requer, inclusive definir aí pela convocação ou não do secretário municipal de Infraestrutura, Rodrigo Lima, para esclarecimentos sobre essa questão. Além disso, os vereadores identificaram que a empresa contratada pertence a um cunhado do presidente da Câmara, Laurêncio Amorim, e que é aliado e pré-candidato a deputado federal do prefeito Alisson Bezerra. Então, o presidente da Câmara chegou a se manifestar em suas redes sociais e se defendeu dessa acusação de suposto tráfico de influência. Ele explicou que o empresário Zélito Nunes, da empresa que realizou a obra, é o sogro dele, constrói em Mossoró há mais de 3 décadas, toca a empresa tradicional e respeitada de construção civil e que não foi surpresa terem vencido a concorrência pública para a reforma do Memorial da Resistência em licitação de 2020, na gestão passada. Ele diz, eu sequer era vereador, o executivo não era o prefeito atual, Alisson Bezerra. E como presidente da Câmara, é gestor dos contratos daquele poder, não me caberia responder pela empresa de Zélito, nem pelos contratos da Prefeitura. E em outro trecho da nota, ele diz ainda que, diante disso, é descabida a tentativa de ligar o meu nome à reforma do Memorial da Resistência, como também de colocar tão importante e aguardada obra sob desconfiança. Fato é que os vereadores da oposição vão utilizar, sim, vão querer ter acesso ao processo licitatório, ao contrato, e essa história ainda deve render ali. Os bastidores dizem que eles estão buscando outras formas de fazer com que essa fiscalização ela seja mais enfática ainda, talvez através até de uma CPI ali na Câmara de Mossoró. Será que vai dar certo? Você acompanha aqui o cenário político para entender tudo que vai acontecer, quais serão os próximos passos dessa história. Vamos voltar à nossa conversa com o Jorge do Rosário, presidente do Avante no Rio Grande do Norte. E agora vamos falar um pouquinho de administração. Mossoró Cidade Junina está aí, acabou, completou aí, pelo menos com uma boa avaliação da população. Qual é a avaliação que o Jorge do Rosário faz do evento? O evento em si ele é muito importante para a cidade. Ele já é um patrimônio do povo do Mossoró. E é importante. O que se discute, talvez, possa discutir, e também ninguém vai discutir a viabilidade do Mossoró Cidade Junina. Eu faço uma crítica, que não é de hoje, que o Mossoró Cidade Junina vem, durante esse tempo todo, e ele já amadureceu o suficiente para cada vez mais o poder público deixar de ser o financiador. 90% do Mossoró Cidade Junina é financiado pelo dinheiro público. Então, eu faço essa crítica porque eu penso que não se vende bem ainda o Mossoró Cidade Junina, a iniciativa privada. É preciso que se tenha clareza que tem um valor. A Mossoró Cidade Junina é uma atividade econômica, cultural, mas econômica. E tem um valor muito grande, mas
quem banca toda essa festa, tudo isso, é a Prefeitura de Mossoró. Então, quando a gente vê um orçamento de 24 milhões, salvo engano, que foi de Mossoró, cidade junina, eu me assusto. Eu me assusto porque é muita grana para 10, 12 dias de festa. Se você colocar 2 milhões todos os dias... Agora, é importante, mas a gente precisa fazer essa avaliação também, fazer essa reflexão, se não há um exagero no investimento com dinheiro onde se diz que a cidade está em calamidade financeira, foi o que foi dito. Exatamente. E aquela história, qualquer pai, você como mãe, quer muito, a gente quer dar uma festa de aniversário de uma filha de 15 anos, por exemplo, a maior festa possível. Mas tem uma coisa que nos restringe, pode fazer isso, a gente tem condições de fazer isso. É importante fazer isso, só é melhor comprar remédio, comprar um plano de saúde, enfim, eu penso que a gente precisa deixar que a prefeitura seja praticamente o único financiador da Mossoró Cidade Junina. Já passou da hora. E aí como é que se faz isso? Faz isso você contratando pessoas para conseguir vender o Mossoró Cidade Junina. Eu vejo a Prefeitura de Mossoró, e eu não falo só agora não, antes também já era assim, com algumas exceções, mas são muito competentes os funcionários públicos que envolvidos nessa festa, são muito competentes para fazer a festa, para produzir a festa. A gente tem uma equipe maravilhosa na prefeitura, inclusive a atual. Mas falta aquele que consiga patrocínios melhores, que consiga atrair empresas maiores, que consiga um modelo que a prefeitura possa ir saindo e não tenha que colocar tanto dinheiro público numa festa que é patrimônio do povo, que é importante, que tem que ter, mas precisa não ser feita a qualquer preço, a qualquer valor, porque o dinheiro público não dá para tudo, inclusive não deve dar para fazer uma mega festa. É isso que eu penso. Em relação ao governo do estado e obras e atenção à região oeste, como é que o senhor avalia, Jorge? Eu penso que o governo do estado pegou um estado muito complicado. Qualquer um pega as contas estraçalhadas, esse é o fato. Não adianta a gente fugir. Isso é uma realidade. O governo conseguiu, de certa forma, equilibrar essas contas. Tivemos uma pandemia que é ruim para qualquer governo, mas os governos do estado, a gente tem que reconhecer, receberam verbas, grande volume de verba em função dessa pandemia. O governo federal foi autorizado a passar do teto de gasto até hoje, né? Que jogou muito dinheiro nos estados para combater a pandemia. É evidente que os estados perderam a arrecadação também, a atividade econômica ficou prejudicada. Mas o que se tem para mostrar, então a capacidade de investimento do nosso estado é quase zero há muito tempo, que é um problema que a gente tem que enfrentar e tem que ser resolvido, que ainda não foi resolvido. Então, as obras que nos resta para ver são essas, inclusive algumas que você citou aqui, as obras em Mossoró do governo do estado. O grande discurso da governadora é, sem sombra de dúvida, o pagamento em dia da folha, e é o que vai ser de mais importante, a meu ver, tem se mostrado. A gente tem aqui a participação do Antônio Miranda, do Centro. Ele pergunta: o que é que Jorge pensa sobre um novo aeroporto para Mossoró e região para cargas, como temos várias commodities de exportação e turismo também? A gente precisa de um aeroporto, para tudo. Nós temos um arremedo de aeroporto. A gente tem um aeroporto com muitas restrições, que impede, inclusive, o desenvolvimento de Mossoró, freia o desenvolvimento de Mossoró e região. Nós temos que ter um aeroporto, inclusive, para isso também. Nós mandamos as nossas frutas tropicais através do porto de Suape. Você vê, nós temos problema de porto. As nossas frutas são exportadas pelo Ceará e uma parte pouca pelo nosso porto em Natal. E não temos um aeroporto. A gente precisa, é uma luta antiga, inclusive, para a gente ter um aeroporto de verdade. A gente tem aqui a participação do João Paulo Marques. Ele pergunta, gostaria de saber de Jorge se o Avante
Em especial, ele, em especial, fará dobradinha com o Beto Rosado. Vai ser a aposta de Rosalba Ciarline? Não tem dobradinha com o Beto. Beto é um deputado de Mossoró, a minha base também é Mossoró. Nós temos alguns apoiadores que me apoiam e apoiam a Beto também. Isso é fato também. Eu tenho dito que nessa campanha, Carol, a gente está observando o seguinte: não são os deputados que fazem a dobradinha. O eleitor e o apoiador estão escolhendo as dobradinhas. E junto, às vezes, eu tenho apoiadores que é comigo e com vários outros candidatos em outras regiões. A federal. Então, não é nem de parte de Beto, nem da minha parte. São os apoiadores que me apoiam e apoiam ele. E em relação, Jorge, a essa questão que está acontecendo na majoritária, a disputa ao Senado, como é que você vê? Acha que os nomes que estão colocados, eles estão bem colocados? Eu acho que Rafael deu uma embaralhada no jogo, embaralhou o jogo, ia ser uma polarização e Rafael vem correndo por fora e eu penso que ele está, de alguma forma, perturbando as duas candidaturas que certamente esperavam estar polarizadas entre si. E a gente é muito indefinido, no meu ver. Está cedo ainda. Nós temos... Olha, 3 meses em uma campanha eleitoral é uma eternidade. Pode acontecer de tudo. E Janone deu um exemplo aqui, ele falou aqui, eu acho que aqui também, que Zema, na última semana... O Instituto de Pesquisa, 10 dias da eleição, dava ele com 3 pontos, 2, 3 pontos, passou para 6 e ele ganhou a eleição em Minas Gerais. Então, é assim, eu vejo que o povo, se você olhar, analisar as pesquisas, tem muita gente que não sabe quem vai votar. Tem muita gente que está esperando e olhando quem é que eu vou votar. E esse povo, uma hora, vai decidir. Ele vai decidir nos últimos 15 dias, 20 dias da campanha, que cientificamente já foi detectado que mais de 30%, 40% só decide nos últimos 15 dias. Então, a gente não pode dizer quem é favorito, quem não é, quem perdeu, quem ganhou. Então, é uma coisa... Agora, eu entendo, pelo que eu ando, pelo que eu vejo, pelo que eu escuto, que a entrada de Rafael embaralhou e criou uma insegurança nos dois candidatos que achavam que iam polarizar. Jorge do Rosário, presidente do Avante no Rio Grande do Norte, pré-candidato a deputado estadual. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado, Carol, mais uma vez estar aqui, é sempre bom estar aqui. Eu quero pedir a todos os telespectadores que me sigam nas redes sociais, Jorge do Rosário RN, Instagram, e me sigam, me conheçam e vamos fazer um debate nas redes sociais. Muito obrigado e boa noite a todos. Seja sempre bem-vindo, Jorge. Está bem entrosado aí com a campanha digital. Muito obrigada a você pela audiência, pela companhia durante toda a semana. Lembrando, estou entrando de férias. Segunda-feira, Vonúvio vai tocar aqui o programa pelos próximos 15 dias sozinho, mas volto logo, viu? Em breve eu volto e a gente se vê. Uma ótima semana, um ótimo final de semana. Aproveite e até lá.